Seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Arte da Vida. Hoje que é o último episódio da temporada Creio. Essa temporada onde nós abordamos o tema do credo, que é o símbolo dos apóstolos. E é uma grande alegria poder ter a graça de meditar a respeito da beleza da nossa fé na Igreja Católica Apostólica Romana. E se por um acaso você perdeu algum programa ou gostaria de ver algum conteúdo que você achou marcante, achou relevante, visite lá o nosso canal do YouTube, no endereço youtube.com/Alianca Misericórdia. Assim você nos ajuda na missão de evangelizar. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Isso nós pedimos a cada Santa Missa, porque nós almejamos o céu, nós almejamos estar com Deus. Eu tenho certeza que você tem o desejo de ver a face de Deus, de estar com a Virgem Maria, de pertencer ali efetivamente ao time da Virgem Maria, como diz essa camisa da Os Dons, de estar ali com os santos, com o seu santo de devoção, com o seu anjo da guarda, de estar ali diante do trono do Senhor. Mas para isso, nós precisamos ser santos, nós precisamos lutar contra tudo aquilo que acontece nesse mundo tenebroso e cada vez mais buscarmos as coisas do alto. São Felipe Neri, o santo da alegria, ele dizia que o céu é para todos. E agora eu te digo, eu prefiro o paraíso. E você? Olá, queridos irmãos aí que nos acompanham mais uma vez aqui pelo nosso programa, né, Arte da Vida, onde a gente está meditando sobre a nossa fé, sobre o símbolo, né, chamado símbolo dos apóstolos, o nosso credo, aquela oração que a gente faz sempre na missa, em todos os domingos, ali depois da homilia. E ela é o resumo, é a essência da nossa fé. Então a gente veio falando já vários artigos, como a gente chama, né, dentro do credo, e hoje a gente está no último artigo, no 12º artigo do credo, que é o creio na vida eterna, né? Então, primeira coisa interessante, né? O credo ele realmente é dividido em 12 artigos. O 12º artigo, ele é o que é o último, tem essa simbologia com os apóstolos, né? Justamente são 12 apóstolos, são 12 artigos, por isso que ele é chamado o símbolo dos apóstolos. Então, vamos aí na nossa última parte, né? Nosso último programa em relação ao nosso credo, né? Essa catequese que a gente está trabalhando com vocês, e vamos pensar então naquela que é a nossa finalidade última, né? Qual que é esse nosso último destino. E é importante a gente pensar sobre esse nosso destino, porque de certa maneira, quando a gente pensa qual que é a nossa finalidade última, a gente entende de fato o que a gente tem que fazer, quem nós somos. Então a gente se compreende quando a gente olha para aquilo que é o nosso fim último. Então, o primeiro ponto que a gente precisa de entender é o seguinte, a pergunta é, o que é então essa vida eterna, né? Se a gente for pensar, nós todos somos seres vivos e a nossa vida nessa terra é uma vida que ela perece, é uma vida que acaba, né? Nós somos chamados os seres efêmeros, né? A palavra efêmero do grego significa um ser de um dia, né? Que nasce num dia e no outro dia ele já morre, né? Então, nós somos esses seres que um dia nascem e outro dia morrem. Só que existe uma vida que passa, que vai para além dessa morte. Então nós que cremos então, nessa vida eterna, nós cremos que essa vida não acaba por aqui, que a nossa vida não acaba com a morte, então aí nossa morte física. Né? Ao contrário de quem não crê, a vida acaba por aqui. Então não tem outro sentido a não ser a vida do corpo. Mas nós, como somos imagem e semelhança de Deus, nós acreditamos que nós temos uma vida eterna. Porque eterno somente é Deus. Só que Deus, ao nos criar, também nos fez participante então dessa vida eterna. Então nós somos criados, né, a partir do momento que a gente começa a existir, que Deus ele cria então aí a nossa alma junto com o nosso corpo, a gente se torna um ser imortal, né?
e a gente então não morre mais. Significa que a gente não existia e passou a existir. E só que a nossa existência, a partir daquele momento que a gente passou a existir, ela é imortal. Ela vai ser, digamos assim, eterna. Por isso que a gente tem a possibilidade da vida eterna, né? Justamente porque Deus, ele é eterno. Deus, ele existe desde sempre. E nesse sentido, nós participamos então dessa existência de Deus, né, na eternidade. Então, o primeiro ponto é importante a gente entender que é isso. A nossa vida, ela tem uma meta final, e a nossa meta final é em Deus. E essa vida eterna, o que significa? Aqui nessa terra a gente percebe que a gente tem desejos, nós temos sonhos, nós temos anseios, também nós temos angústias. Quando a gente pensa na vida eterna, a vida eterna é a vida de plenitude, justamente, é onde a gente vai se sentir plenamente apto, né? A gente vai ser completamente cheio, né? A gente vai ser transbordado por esse amor de Deus, por aquilo que aqui a gente não sacia, né? Se a gente percebe na nossa vida aqui que existe sempre uma necessidade de mais, né? Se a gente come, a gente quer comer mais, se a gente descansa, a gente depois vai precisar descansar de novo, é o chamado um certo mal infinito, né? No entanto, na vida eterna não vai ser assim, a gente vai ter uma saciedade, Deus vai saciar todos esses nossos desejos, então é importante a gente pensar nesse aspecto. Então, a vida eterna, ela é o contrário dessa morte eterna que depois a gente vai falar no último bloco, né? Porque a gente está falando nesse fim último, né? A gente vai depois falar um pouquinho sobre a questão do inferno e do purgatório, mas vamos continuar um pouquinho, né? Então, o que consiste então essa vida eterna? É importante a gente compreender bem. Primeiro, o homem nessa vida eterna, ele vai se unir a Deus, né? Hoje, aqui nessa terra, a gente pode se unir a Deus, né? A gente por Jesus Cristo a gente pode ter uma união, mas essa união que a gente tem com Cristo, ela ainda não é aquela união plena, né? A gente percebe isso, que em alguns momentos a gente se dispersa da vontade de Deus, da presença de Deus, quando a gente peca, quando a gente está desatento, quando a gente fica preocupado, tem momentos que a gente às vezes esquece que Deus está junto com a gente se desespera, né? Então a gente percebe que a nossa união aqui com Deus nessa vida é uma união muito frágil, né? E a união com Deus na vida eterna é uma união plena. E no fundo é uma união que é uma recompensa. A gente for pensar dessa maneira, a recompensa do justo. Aquele que viveu a vontade de Deus, aquele que viveu o amor, viveu a fé, simplesmente ele vai poder então viver nesse... como prêmio é o próprio Deus. Deus vai se dar como prêmio para esse homem, né? Então nós vamos receber na vida eterna o prêmio que é o próprio Deus, né? Segundo ponto que é importante a gente pensar naquilo que consiste a vida eterna, né? A vida eterna, ela é a finalidade de todos os nossos trabalhos nessa terra. Significa que tudo aquilo que a gente faz aqui só tem sentido no fim último que a gente quer realizar, né? Então tudo aquilo que eu quero realizar aqui é como fim a glória de Deus, porque a nossa vida final, nosso fim último é dar a glória a Deus. Então, em tudo aquilo que a gente faz nessa terra, a gente precisa de ter os olhos voltados para essa finalidade última, que é importante a gente perceber também. Quando essa vida eterna começa? É o ponto, né? A gente pensa assim, meu Deus, né? A vida eterna é tão bonito, mas tem um processo que a gente precisa de passar, que chama a morte, né? A nossa querida irmã morte. A gente às vezes tem tanto medo da morte, né? A gente tem até dificuldade às vezes para falar sobre esse assunto, mas não tem outra maneira da gente viver a vida eterna se a gente não passar pela morte. Então, a vida eterna ela vai começar a partir do momento que você morrer. Porém, não é uma qualquer morte, né? Se você não foi fiel aqui, você não vai, digamos assim, receber essa recompensa de justo. O que é importante? Que é outro trecho bíblico que é importante a gente ter também em relação à vida eterna. Tem uma passagem, né, que está em Mateus, no capítulo 25. Em Mateus 25, Jesus ele vai falando das obras de misericórdia. Ele fala lá, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, era forasteiro, me acolheste, estava na prisão e me visitaste, estava doente, né? Então são as obras de misericórdia. Se você fez todas essas obras de misericórdia a um dos pequeninos, aí Jesus vai falar para você que você é um servo bom e fiel e como você se mostrou fiel na administração do pouco, eu vou te confiar muito, muito mais. Então a gente vai entrar na vida eterna. Então é importante a gente entender que, de fato, a vida eterna é um prêmio, né? E esse prêmio não é um prêmio qualquer, não é uma coisa criada. O prêmio da vida eterna é o próprio Deus, é Ele que se dá para a nossa saciedade mais profunda. E é assim que a gente a vida eterna vai consistir então nisso, né? A gente poder viver nessa comunhão perfeita com Deus.
além do mais, a gente pode perceber que nessa vida tem outro elemento. Nessa vida, por mais que a gente tenha bens, que a gente possa ter dinheiro, possa ter a casa, possa ter segurança de um trabalho, né? Ter um trabalho que não seja um trabalho fixo de fato, essas seguranças todas nessa vida, elas são, no fundo, inseguras, né? Porque neste mundo não há uma segurança plena, por mais que os bens possam estar aí às nossas disposições. No fundo, a vida eterna é a plena segurança, é o nosso lugar, de fato, é a nossa terra de origem, é a nossa pátria. Então, no fundo, a gente vai voltar àquilo que é a nossa própria essência. A gente, de fato, vai reencontrar-se com aquilo da onde a gente veio, né? A gente veio de Deus, Deus nos trouxe, né? A partir do pó, como se fala, né? E a gente, a partir do pó, se volta novamente a Deus e lá a gente encontra essa plenitude, né? E onde acontecerá essa vida? A gente falou de vida eterna, essa vida eterna vai acontecer no céu, que a gente entende que nos evangelhos foi dito, muitas vezes, que essa vida eterna é essa vida com Deus, que acontece nesse lugar, no céu, né? A gente pode falar, mas espera aí, mas o céu é um lugar, mas o céu é um estado? Não, de fato, o que a nossa fé diz é que as duas coisas, né? O céu é um estado e é um lugar. Por quê? Porque a gente compreende, a partir da ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitou com o corpo. E a Virgem Maria, ela também, né? Ela foi assunta ao céu de corpo e alma, porque ela não teve a corrupção. Então significa que o céu, de certa maneira, é um lugar também físico, porque é um lugar que comporta aí o corpo de Jesus e de Maria. Então a gente percebe que o céu é o nosso lugar, é esse lugar onde a gente vai viver e vai ser essa profunda amizade com Deus, né? Então a gente vai ser purificado, né, de todo o nosso pecado, né? Primeiro, para a gente poder entrar no céu, a gente precisa ser purificado dos nossos pecados. Para poder chegar ao céu, a gente não pode ter nenhum pecado que seja imortal, como a igreja nos orienta. No Catecismo da Igreja Católica explica bem, né? Pecado mortal seria qualquer pecado que tenha como matéria algum dos 10 mandamentos, né? A gente precisa de ter consciência que aquele pecado seja grave, né? Que seja matéria grave, e a gente tem que ter a livre ação. A gente quer realmente fazer aquele pecado. Então, e fazendo o pecado mortal, se a gente morrer sem arrepender-se desse pecado mortal, o que a igreja diz é que a gente realmente não vai poder viver nessa comunhão de vida eterna com Deus. Então, basicamente, um pouquinho o que eu queria partilhar com vocês nesse primeiro bloco era falar um pouquinho desse ponto, creio na vida eterna. Então a gente vai agora para um breve intervalo e a gente vai voltar, né, no nosso próximo bloco falando um pouquinho sobre o que é o inferno, o que é o purgatório e a gente compreender bem o que é isso, tá bem? A gente já volta, um abraço! Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós rezamos ao Pai que está no céu, ao Pai que está no paraíso, ao Pai que está neste lugar de glória, ao Pai que está neste lindo céu, como canta a cantora Adriana Arides. E o Yucat, que é o Catecismo Jovem da Igreja Católica, que nos acompanhou durante toda essa série do Creio, ele também nos fala e nos explica no que consiste o céu. E aqui na pergunta 158 diz o seguinte: o céu é o interminável momento de amor. Nada mais nos separa de Deus, porque o nosso espírito ama o que toda a vida procurou. Juntamente com os anjos e os santos, alegramo-nos ao lado de Deus e com Deus. Quem observa um casal de namorados olhando-se carinhosamente, quem vê um bebê procurando tranquilamente os olhos da sua mãe, como se quisesse gravar para sempre o seu sorriso, fica com uma ideia, ainda que longínqua, do céu. Poder ver Deus face a face é como um instante de amor, único e infindável. Então, irmãos, vamos continuando então o nosso
credo, né? Então a gente vai nesse momento entender um pouquinho o que é o inferno e o que é o purgatório, porque a gente falou da vida eterna até agora, então vamos entender um pouquinho o que é então além de se crer na vida eterna, existe também a vida eterna, mas existe também a morte eterna, né? Então nesse aspecto que a gente compreende então que o inferno é o contrário então da vida eterna. Por que o inferno existe? Porque pelo simples fato de que se o inferno não existisse, nós estaríamos, digamos assim, condenados ao céu, ou a gente estaria obrigado a ir para o céu. Se a gente fosse obrigado a ir para o céu, significa que não tem liberdade. Então, o amor que a gente deve dar a Deus, né, honrar a Deus, o louvor que a gente deve dar a Deus, a obediência aos mandamentos, né, a caridade que a gente tem que fazer ao próximo por amor, por imitação de Deus, porque Deus ama aquele filho, a gente também deve amar aquele filho, seja ele pobre, seja ele doente, seja ele forasteiro, né? Então, tudo aquilo que seria de amor seria uma obrigação, né? No fundo a gente estaria obrigado estaríamos condenados ao céu, então não teria amor nisso, não teria assim nenhum tipo de amor, e o amor a gente entende que é livre, e Deus nos criou livres, de fato a gente percebe que a gente é livre. Então o inferno não é que é uma invenção de Deus, né? Mas de fato o que acontece é que o inferno se torna ali então uma escolha, né, da liberdade humana, é uma consequência máxima da liberdade humana. Importante a gente entender o que é pecado, né? Eu não expliquei assim, tanto o que é essa coisa do pecado, que tem muito a ver com essa ideia de pecado, como a gente vive, né? Mas pecado, a palavra pecado do hebraico, né, ratá, significa errar o alvo, né? Inclusive tem um trecho que fala lá que os filhos lá da tribo de Benjamim, eles quando iam, né, eles eram arqueiros, eles iam atirar a flecha, eles não erravam o ratá, eles não erravam o alvo. E no grego, no Novo Testamento, hamartia, né, que é pecado, que também significa errar o alvo. Então, no fundo, a pessoa que peca, ela quer ser feliz, ela quer amar de certa maneira, mas ela erra o alvo. No fundo das contas, é um pouco isso, né? Então, o pecado é isso. Purgatório, agora, né, essa realidade aí, digamos assim, do purgatório. O que é o purgatório? Purgatório, como eu disse, existe uma retribuição para o justo, uma retribuição para o injusto que a gente recebe na hora da morte. E para aqueles que não estão totalmente purificados, ou seja, a pessoa que não tem pecado mortal, que ela tem alguns pecados veniais, então que ela ainda não está plena, né? Não está ainda com toda a fé, não tinha uma esperança bem arraigada, uma fé profunda, uma caridade profunda. Basicamente, quem que não era assim santo, não vai direto para o céu. Então, a igreja proclamou santos porque acredita que a vida deles foi um exemplo que, de certa maneira, eles viveram as virtudes heróicas, né? Para a gente poder ir para o céu direto, a gente precisa, de fato, estar numa comunhão profunda nessa terra, ao ponto que a gente morre, a gente já entra na comunhão profunda com Deus na outra. Se a gente não está vivendo essa comunhão profunda aqui, significa que a gente vai ter que passar um tempinho ali no purgatório. E aonde se justifica o purgatório, né? Eu vou ler um trecho rapidamente, que está em 2 Macabeus, né? No capítulo 12, no versículo 45, né? 2 Macabeus. E aí fala o seguinte, fala que Judas Macabeus, ele ofereceu um sacrifício, né, pelos falecidos. Então eu vou ler esse trecho para a gente entender um pouquinho, né? Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então aqui nesse trecho de Macabeus se justifica a ideia de que é necessário rezar pelos aqueles que morreram e que de repente não estão na plena visão de Deus, para que eles possam então ser purificados. As pessoas que vão para o purgatório, elas estão com uma salvação assim garantida, mas precisa de purificar um pouco. Então é isso. Basicamente a gente acaba então aqui nosso último trecho do Credo, né? Foi uma alegria estar com vocês, né? E poder participar e partilhar um pouquinho dessa riqueza da nossa igreja. Então significa isso, né? Quando a gente crê em Jesus Cristo, crê no Pai, crê no Filho, crê no Espírito Santo e crê nessa vida eterna, nós entendemos que pela vida de Cristo nós podemos então passar dessa vida para a vida eterna, né? Nós vivemos na paixão de Cristo, Jesus deu para nós o acesso à vida do céu, né? Então nada da nossa vida vai de fato nos alimentar. Então quando a gente pensa na vida eterna, sucesso não é nada, prazer não é nada diante disso, dinheiro não é nada, não são coisas essenciais. Mas o amor, a renúncia, a doação é que realmente são importantes para que a gente possa receber esse prêmio da vida eterna também, né? Significa crer na vida eterna, significa que a gente precisa esperar tudo dessa vida, né?
Nessa vida a gente não pode esperar tudo, né? Essa vida que nós estamos agora, ela não nos dá todos os elementos para sermos felizes. Aqui nessa terra não tem alegria plena. Alegria plena é somente no céu. Por isso que é importante a gente acreditar que nessa vida a gente não vai conseguir transformar esse mundo. A gente quer evangelizar, a gente quer fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, mas a gente sabe que infelizmente é assim, não vai ser pleno aqui. Então significa que a gente precisa se preparar para a morte. Toda essa reflexão do credo cai nesse ponto. Nós devemos nos preparar para a morte. No exame diário de consciência, né? Pensar nos nossos pecados, pedir perdão a Deus, já se treinar, porque quando a gente morrer, a gente vai logo ter um encontro pessoal com Jesus e ali a gente vai ter que exercitar já o nosso exame de consciência pedindo perdão por aquilo que a gente possa ter realizado. E o credo, então, termina com esse amém. E eu gostaria de, então, acabar o nosso programa, né, que a gente falou um pouquinho sobre credo, esse último trecho do nosso Catecismo da Igreja Católica, dizendo um amém bem forte com você que está na sua casa, né? Que diz o seguinte: o próprio Jesus Cristo é o amém, ele é o nosso amém. Amém, a palavra amém, ela significa também, de certa maneira, eu creio, significa solidez, significa confiabilidade, fidelidade. A palavra amém, ela tem é a mesma raiz do crer no hebraico, né? Então o próprio Jesus é o amém. Ele é o amém definitivo do amor do Pai por nós. Assume e consuma o nosso amém ao Pai. Todas as promessas de Deus, com efeito, têm nele o seu sim. E por isso, é por ele que nós dizemos amém. A Deus para a glória de Deus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, né? Que nosso programa possa ter ajudado você a crescer mais na fé. Um grande abraço. Fique com Deus. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Isso é o que nós pedimos em toda a celebração da Santa Missa. E Deus, Ele realmente nos permite viver essa graça, de viver o céu, viver em meio ao convívio dos eleitos. Sabe quando? Quando nos assemelhamos a Ele, deixando que transpareça em nós a sua imagem e a sua semelhança. E nós queremos agora pedir a bênção do Padre João Henrique, que nos ajudará nessa inspiração de buscarmos ali essa grande força que nos levará a viver a alegria da eternidade. Um grande abraço e fiquem com Deus. Queridos, hoje é festa. Hoje temos que falar da festa do paraíso, da vida eterna que nos espera. Eu lembro, um dia, Padre Paulo Ricardo estava pregando, um grande amigo nosso, a quem mando um abraço, muito querido. E Padre Paulo Ricardo pregando dizia para os jovens: olha, vocês não pensem que não tenha tentações, como vocês têm, dificuldades, provações na carne. E quando eu sinto o corpo que desperta em todos os seus instintos, eu penso, mas paraíso? São Paulo fala, buscar as coisas do alto. Então eu digo, prefiro o paraíso. Todas as vezes que você sente a tentação de apegar-te a um dinheiro, a um prazer que passa desordenado, que te leva ao pecado, todas as vezes que você sente o desejo de agredir alguém, de dar um chute na cabeça, quando a ira, a raiva pega no teu corpo, paraíso. Eu prefiro o paraíso. O pecado não compensa. A vida do mal não traz nenhum bem para a nossa vida, pois o salário do pecado é a morte. Prefiro o paraíso. Buscamos juntos as coisas do alto, pois o paraíso existe. Nós temos tanto testemunho de santos, de místicos, testemunhos até de nossos irmãos. A nossa Maria Paula morreu e antes de morrer, depois de um coma profundo, voltou em si e disse para a mãe: mãe, já estava no paraíso. Eu voltei para consolar o teu coração. Daqui a poucos anos estaremos juntos. A mãe disse: onde? E Maria Paula: no céu. No céu, daqui a poucos anos, todos nós, vocês que assistem a este programa, estaremos juntos no paraíso. Então não vale a pena perder tempo em coisas que apodrecem. O nosso corpo será pasto dos vermes. As coisas que nós acumulamos na terra, iremos deixá-las na terra. Mas existe um modo para levar na terra o nosso tesouro, doando para os pobres, dizia Madre Teresa de Calcutá. Então, pensa bem na tua vida. Você está acumulando onde os ladrões roubam, onde a ferrugem consome, ou você está colocando no paraíso os bens que o Senhor te deu? Você está usando os teus dons para o reino ou para arrastar-te na carne e insatisfações que só trazem desgosto? Pensa bem. São Paulo diz que o Pai
nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Nesses dias uma pessoa me procurou e me disse: Padre, antes de morrer eu queria fazer testamento. Eu sinto que queria doar os meus bens para cuidar dos pobres, pois eu quero guardar o meu tesouro no céu. E as riquezas às vezes criam só brigas, as heranças só criam divisões em família. Então eu decidi, eu quero deixar para os pobres. Pensa que lindo. Mas antes de morrer, logo, vamos dar o nosso tempo, as nossas forças e parte dos nossos bens com quem não tem. E já experimentaremos a alegria do paraíso entre nós. Eu te abençoo, abençoo toda a tua família, toda a tua casa, que o teu coração se dilate e que o paraíso já se faça presente na tua vida. E pela intercessão da Virgem Imaculada do Espírito Santo. Te abençoe Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tá ligado?